Agora deu certo. Tá me ouvindo? Sim, boa noite, Monge. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Boa noite. Então, Monge, conta um pouco pra gente do seu processo, fala um pouco do tal, fala um pouco da vida, dos fogos monásticos. Tá. Vou falar um pouquinho do nosso processo monástico. O processo ele começa com uma leitura de alguns textos da nossa tradição e depois dessa leitura de textos a gente tem um período probatório. E nesse período de probatório nós temos algumas práticas para fazer que basicamente envolve a respiração e algumas restrições, desde restrições a alimentações, lugares que a gente deve evitar ir, celibato, e aí esse processo ele acontece. Basicamente, o processo pelo qual a gente passa, ele tem 4 estágios. Uma respiração que a gente começa ali no osso sacro, depois passa por uma respiração abdominal, depois na altura do tórax e por último uma respiração na cabeça, né? Todo esse processo ele tem uma simbologia de 100 dias. Pode demorar mais do que isso ou menos, né? Considerando que durante esse prazo a gente está nas restrições, pelo menos nas possíveis restrições, e fazendo a prática, né? E o meu processo ele foi um pouquinho diferente do tradicional, porque eu não pude me retirar. Eu não pude ir para nenhum lugar, ficar 100 dias sem poder trabalhar ou sem poder participar da vida cotidiana. E, e então a primeira parte do meu processo eu fiz no dia a dia, trabalhando, não estava fazendo as restrições alimentares. E aí, conforme as etapas foram passando, eu fui fazendo cada vez mais as restrições. Até que chegou um momento, que foi na última etapa, que eu já estava fazendo todas as restrições alimentares, de locais, celibato, e aí a prática ela fica muito, muito intensa. Ela, tudo é vivo, tudo. Nenhuma prática ela é igual à outra. E cada prática que você faz, uma coisa nova que acontece, uma nova experiência. E é um autoconhecimento muito profundo. É muito, muito prazeroso, muito difícil, né? É uma loucura, mas também é divino. É tudo isso junto. E é um processo, é um processo. E o que mais posso falar? São muitos ensinamentos que vêm, muitos insights que acontecem a cada subida, que a gente fala dos fogos, né? Aqueles 4 estágios que eu contei são as subidas dos fogos. Cada subida são novos insights, novas experiências, novas sensações, várias memórias que vão embora. Você vai se refazendo infinitas vezes, infinitas vezes. E a última etapa do processo, ou as últimas etapas, elas são muito malucas, porque são alucinógenas. Nosso corpo, ele tem algumas substâncias que são muito, muito alucinógenas. E nessas meditações, nessas práticas, isso acontece. Então, muitas visões acontecem, dissoluções do corpo, você sente o seu corpo virar outras coisas, você para de sentir o seu corpo, você para de sentir o funcionamento do seu corpo, até que chega um momento, pelo menos para mim, não existia mais nada, só existia ali o processo, só existia a vida. E a vida, ela é incrível. E ela é muito, muito simples. É muito simples. E todo esse
esforço que a gente faz é algo natural para o nosso corpo, já foi muito natural para os nossos antepassados. Eles viviam nesse estado de vibração que a gente chega com essas práticas sem fazer muito esforço. Mas isso com o tempo foi se perdendo. Então essas práticas que a gente faz, elas nos ajudam a restaurar a vitalidade do nosso corpo físico, das energias do nosso corpo e restaurar essa naturalidade. Nossa naturalidade, ela é grandiosa. Ela é de um amor infinito, é de uma sensibilidade incrível, sabe? De um respeito, de uma amorosidade, de uma completude. Você começa a se sentir parte de tudo. Existe essa individualidade, mas de pano de fundo fica uma conexão com tudo. Que tudo é a mesma coisa. E cada uma dessas formas que a gente vai vendo, elas são passageiras. Elas vão se dissolver, mas tem algo que não dissolve, que continua, e continua, e continua. Que é o que a gente fala do tal, né? Que não dá para dar forma, não dá para mensurar em palavras. É um processo muito lindo, difícil, mas os frutos são doces. Você é casado, né? Você é pai. Sim, Como foi sim. fazer um processo que normalmente exige isolamento, né? Dentro dessas condições? De ter a boa sorte de contar com a parceria e o companheirismo da minha esposa e também dos meus filhos, por mais novos que eles sejam, eles não sabem a diferença que eles fizeram no processo, me ajudaram também, respeitaram, só que eu não tive momentos que eu pude falar, vou viver um processo 100%, relaxar, ficar só dedicado para as práticas. Não, eu fazia todas as práticas, fazia tudo o que tinha que fazer e ainda assim estava brincando com o filho, fazendo os cumprimentos da vida. Só na última etapa mesmo, que aí eu já estava evitando sair, só o necessário, mas a criançada não para, não tem jeito, não tem jeito. Você fez esse processo sem se isolar, né? Que para nós é uma coisa muito difícil, porque essa é uma energia que ela se perde muito fácil, né? Sim, isso é interessante quando a gente fala que a energia se perde. Só para vocês poderem entender, é como se a gente fosse enchendo um vasilhame com água. Só que dependendo do que acontece no seu dia a dia, você pode perder toda essa água. E aí o processo ele precisa ser reiniciado. Então, por isso que esses textos que a gente estuda antes, eles têm muitas restrições que são travas de segurança, justamente para tornar o processo mais seguro e evitar que essas energias se percam, né? Imagina fazer todo esse processo, chega no final, perde. Além de várias coisas que podem acontecer, você vai ter que reiniciar tudo. E sim, cheguei a perder os fogos lá no começo, nas primeiras práticas, mas depois eu brinco que eu acho que é o processo que me sustentou até o final. Você pode contar um pouquinho das suas experiências místicas, a parada do coração, os processos de morte, de dissolução, né? A adentrada no Elixir de Jade. Como eu falei nas últimas etapas, que a gente libera essas substâncias alucinógenas, nosso corpo libera, várias visões acontecem, várias sensações, muita coisa acontece. E na minha experiência, eu pude me tornar muitas coisas, me desfazer de mim mesma. Teve um momento que bateu um vento no meu corpo, e aí o corpo dissolveu,
e virou um monte de borboleta. E eu era aquele monte de borboleta. E isso é muito lindo. Você vai entendendo que você está muito além daquela forma. Teve um momento que eu virei uma figueira e você se sente a figueira, você é a figueira, e sentir aquela conexão com toda a terra. E tudo isso são o que a gente chama de processos de morte. Quando você deixa de sentir essa individualidade, você vai se tornando as outras coisas, você vai entender que aquelas transformações acontecem e você permanece, sendo tudo e nada ao mesmo tempo. E as experiências dos órgãos, para mim, foi muito interessante. O primeiro órgão que eu percebi que parou foi o pulmão. E foi muito maluco, porque fazendo o processo de respiração, e aí do nada eu abri assim, falei, nossa, eu não estou respirando. E aí eu percebia todos os órgãos parados. E aí você vai tendo muitos insights. Você está muito além disso. Você está aqui, mas está além também. E teve outro processo também com o pulmão que eu achei muito interessante, que o meu corpo mecanicamente ficava fazendo o processo de inspirar e expirar, mas não existia ar. Aí eu ainda falei, essa é uma das maiores falácias do universo, porque a gente não está respirando coisa nenhuma. É tudo ilusão. Isso tudo é processo do elixir, né? Do elixir de jade, que é essa substância alucinógena que a gente libera nos últimos estágios da nossa prática. Essas são as mortes que a gente passa, os processos que o corpo vai passando, e isso é de uma mudança de paradigma gigante. Gigante. De fato, parece que você tem infinitas mortes e você vai tendo que se reconhecer de novo. Muita coisa daquilo, pelo menos que eu pensava, que eu tinha como certo, se desfaz. Você se conecta com a sabedoria do mistério. E é a sabedoria natural, a sabedoria da vida. E é muito lindo. É muito lindo. Qual, qual mudança dentro desse processo da sua vida você sente que foi mais significativa dentro dessa caminhada? Cada estágio que eu passava vinha um vislumbre muito grande. Dois para mim foram muito especiais. Foi quando a primeira que eu senti expansão do coração, do meio do peito. E nesse momento eu senti que tudo estava conectado. Tudo, tudo. E é um amor imenso, gigante, sem motivo algum. Sem nenhuma razão. Existe amor em tudo. E você consegue sentir isso tudo por tudo. Isso para mim foi deslumbrante. E quando abriu na cabeça também, quando abriu o espaço da cabeça, que a luminosidade tomou tudo, transformando tudo em uma única coisa, sendo todas as coisas ao mesmo tempo. É difícil explicar, né? As palavras não conseguem transpassar o que a gente vive, né? Mas é natural. Esse estado é natural. Isso é importante, eu acho, frisar. Não é nada de extraordinário. É natural, é nosso. É que a gente foi perdendo isso, nossos ancestrais foram perdendo isso, e agora a gente está tentando resgatar, né? Muito bom. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Ou a gente pode abrir para as perguntas? Eu já abri a pergunta? Eu vou responder. O Toporowski, ele perguntou o que te motivou a fazer o processo de Neitana, esse processo da alquimia interna, né? Eu sempre tive vontade, né? Até tinha contado pro pessoal que eu já tentei ser monge uma vez, quando eu era mais novo, não rolou.
sempre tive esse chamado, né? Me fizeram a mesma pergunta, né? E eu fiquei pensando muito, que é uma pergunta muito bonita, mas ela não necessariamente tem uma explicação lógica. É como se algo te chamasse, você sentisse que precisava fazer aquilo, como se aquilo fosse um remédio para você. E você sente que você precisa daquilo, e você quer muito aquilo, e você não sabe explicar o porquê, mas você sabe que quer. E aí, quando o Taim abriu essa oportunidade para a gente poder ser monge da linhagem, aí eu não pensei duas vezes, eu agarrei a oportunidade e as coisas aconteceram. As coisas aconteceram porque não estava previsto, eu não estava prevendo fazer esse processo agora. Isso é engraçado para ver como que as coisas vão acontecendo, né? A gente não consegue forçar, né? A vida vai chamando, as coisas vão acontecendo, a energia vai fluindo. Eu comecei a fazer umas práticas apenas para poder manter os textos, né? Como assim? A gente estuda os textos e depois a gente tem uma prática para a gente fazer, para que esse texto, a energia do texto, os ensinamentos, aquilo que aconteceu possa continuar no nosso corpo. E fazendo esse processo de manutenção começou a acontecer. Aquela energia começou a eclodir. E com isso, os outros estágios foram sendo acessados. Então, o processo ele começou assim. Foi um chamado, foi um querer meu, mas foi um chamado da energia também. Muito bom. O Leonardo Lima Coelho, ele fez uma pergunta parecida, né? Que se te motivou a seguir esse caminho monástico. Por que dessa linhagem? Acho que é essa a pergunta, né? Ah, Leonardo, eu passei por muitas religiões, tá? A gente não, nem chama a nossa de religião, né, Thay? É, não. Mas eu passei por muitos lugares, e eu nunca gostei de ficar preso. Eu gostei de nada que me prendesse. E na alquimia dos Fanxi, que é o povo dessa tradição linda, qual eu faço parte, de onde vem essas práticas, é muito livre, muito respeitoso. A gente tem práticas, a gente tem momentos que a gente precisa fazer algumas austeridades, mas tudo isso é para te trazer mais liberdade, te trazer a naturalidade da vida e a reconexão com os ancestrais. Mas não de um modo doutrinatório. Não tem essa questão de obrigações. A gente fala muito de intenção pura. A intenção pura é que nos dirige para fazer os nossos processos. E aí o seu processo ele é sincero, ele tem afeto. Então, para mim, a nossa tradição ela abrange tudo isso que eu precisava. Ela tem essa medicina para mim, de me trazer esses acessos, ao mesmo tempo que ela não me prende. Ela não tenta me doutrinar, não tenta me dominar. Não tem dominação. E o caminho monástico da nossa tradição, ele é muito diferente de qualquer outra que eu já tinha visto. Qualquer outra. Não tem aquela imagem de mongezinho bonzinho. Somos seres totais. Se tiver que ser bravo, a gente vai ser. Se tiver... Não tem. O tal é tudo. Nós somos tudo. Tem tudo dentro da gente. Está tudo acessível. A gente não precisa colocar máscaras ou colocar figuras ou se desrespeitar e se forçar a fazer aquilo que não é natural. Esse é o caminho muito lindo dessa naturalidade, de ser aquilo que você quiser, com respeito, com afeto. E aí dá para seguir. Então esse caminho monástico para mim ele é uma medicina que eu estava muito precisando. Muito. O Toporowski, acho que estou falando errado o nome, mas tudo bem. Ele falou que ele tem vontade de fazer um dia também.
Ele está perguntando qual o requisito e se existe um requisito. Acho que essa daí você pode responder, né? Mas é para você. Tem que ser iniciado, pai? Tem, né? Para fazer esse processo precisa ser iniciado na linhagem. E para ser iniciado na linhagem tem um caminho, né? Tem algumas iniciações que são feitas, algumas práticas precisam ser realizadas, algumas cumulações precisam ser feitas também, até que chega um determinado momento que você, de fato, entra na linhagem, que é quando você recebe um nome de iniciado. E aí, depois que você for iniciado, precisa ter essa abertura dos textos monásticos novamente. Esses textos, você precisa passar por esses textos, estudá-los. E aí, quando terminar os processos de leitura, de estudos desses textos, aí você pode iniciar esse processo dessa meditação, né? Dessa respiração, desse processo de 100 dias. E que não termina aí, né? Tá aí, importante falar. É o zero, né? É o ponto zero ainda. Ele também está perguntando se tem que passar pelo pigo. Não, Comigo a não gente já está no outro estágio, né? É antes, né? A iniciação acontece antes, né? é porque às vezes o processo monástico ele leva a pigo também, né? Às vezes o nosso corpo ele pede para parar de comer durante o processo, mas não é obrigatório. O Leonardo Lima está perguntando quanto tempo em média leva desde iniciar o caminho monástico? É aqueles 100 dias que você disse antes? Esses 100 dias é o estágio zero que a gente está falando. 100 dias é só o primeiro passinho para você poder começar a caminhada monástica. Depois tem mais um, né? De 3 anos e mais um de 9. Tem mais outros dois processos. Esse de 100 dias é só o processo mesmo de o comecinho de tudo. Quero te fazer uma pergunta pessoal minha. Qual foi o seu processo mais bonito? Nossa, mas espero tantos, né? Mas eu acho que foi quando a energia chegou no ápice. Teve um determinado momento que o corpo todo ele está chacoalhando, um monte de processo está acontecendo no seu corpo, ao redor, na cabeça, enfim, em tudo. E é muito bom perceber que tudo isso estava acontecendo sozinho. E quanto mais eu me entregava para o que a gente chama de chama negra, que é uma etapa desse último processo, quanto mais eu me entregava ali, melhor ficava. E aí a entrega foi tanta, foi tanta, foi tanta, foi tudo, que no final só existia nada. Mas ainda assim existia presença. E se reconhecer nesse nada, que é tudo, para mim foi libertador, foi arrebatador. Ali eu pude fazer. Aí você solta. Eu acho que para mim esse foi o processo mais bonito. O meu mestre falava, né? Tem pessoas que só cabem em lugar nenhum. É isso que você encontrou? Exatamente isso. Para caber aqui, eu precisava caber em lugar nenhum. Não sei se para você é assim, Thay, mas para mim é como se a vida ganhasse uma leveza. Ela vira um tanto quanto uma brincadeira. Porque você percebe que as coisas estão acontecendo, se desfazendo e fazendo, se desfazendo e fazendo, se desfazendo e fazendo, que as dificuldades
parece que elas são um entretenimento que a gente cria. Eu tive essa sensação. E que para o mistério, tudo isso aqui é uma grande brincadeira. É um gozar da vida, um gozar de si mesmo. Como foram suas experiências com a meditação silenciosa, né? A gente chama de sentar na calma. Esses estágios mais avançados, a nossa linhagem só faz isso nos estágios avançados e é uma meditação que basicamente é só para os monges, né? Como que foi para Então, você adentrar no não fazer nesses processos, né? antes de entrar nessa meditação, eu queria falar que eu sempre fui muito controlador. Então, no começo do processo, eu me atrapalhei muito. Ao invés de deixar as coisas acontecerem como tinha que acontecer, eu queria que ela fosse de determinada forma. Né? Eu tentava doutrinar a energia e falar, não, você tem que ir por aqui, você tem que fazer isso, você fazer... E isso é uma loucura. Você não vai ganhar esse braço de ferro. É muita maluquice. É muita loucura. E aí você vai entendendo que as coisas acontecem independente de você. Esse é o ponto. E quando eu entrei nessa meditação silenciosa, e literalmente você não faz nada, e você percebe que acontece um monte de coisa, você fala, eu estou vivo, tem vida em mim, a vida vive em mim. E você presencia aquilo. E presenciando você se torna. E aí você se esquece de você. Simples assim. Podem fazer mais perguntas, viu, gente? O que foi mais difícil para você no processo? Tudo. Do começo ao fim. Eu tive que fazer muita coisa que fugia da segurança que os textos apontavam, que até o Caim falava, você tá doido. Mas, como o Tai fala, a gente dá aquilo que a gente tem, né? A gente entrega aquilo que a gente tem. E a gente tem que lidar com a vida com o que acontece. E aconteceram muitas coisas durante esse processo que tornou o processo muito, muito difícil, mais que o necessário. Precisar ir para lugares que poderiam me machucar, estar com pessoas assim que, sem querer, não é intencional, mas acabam te ferindo de alguma forma, e você tem que se proteger. Você tem que manter aquela chama que você está trabalhando, e tem que manter ela acesa. Você tem que proteger, tem que cuidar dela. E para mim isso aconteceu. Foi difícil, foi. Mas eu acho que da mesma forma que eu me esforcei para cuidar dessa energia, desse chamado, ele também cuidou de mim. Mas eu não acho que eu tive etapa muito fácil, não. Muito bom. Acho que o seu irmão está falando aqui, você tá vendo? Oh, imagina. Que isso. É o meu irmão mais velho. Lindão. Muito bonito, muito bonito. O Leonardo também enviou uma pergunta aqui. Falou de largar e depois falou que questão de 6 anos, né? Olha, eu vou te responder de duas formas. Os fogos monásticos, que foi esse processo que eu passei, eu não pensei em largar. Não. A gente sempre brinca, né? Você tem a opção de ir para frente e ir para trás. A opção de ir para trás para mim não existia. Eu tirei. Só tinha como ir para frente. Por isso
que, inclusive, eu fiz esse processo com esse monte de dificuldades, esse plus de dificuldades a mais. Porque eu queria muito fazer. Então, eu fiz. Não desisti do processo, não pensei em desistir. Teve etapas, sim, foram bem difíceis, que aí você tira a força, você não sabe nem de onde, mas prossegui. E na linhagem, eu já estou na linhagem há muitos anos. Muitos anos, muitos anos. E na linhagem eu já cheguei lá no começo, eu parei um tempo e depois eu retornei. Isso já aconteceu na linhagem. No Oriente, eles dizem que é mais fácil uma mulher se realizar do que um homem, também por conta do celibato, né? Não pode nem ter masturbação. Como foi o seu processo? O corpo ele vai ficando muito sensível, literalmente sensível, a qualquer tipo de toque. Nosso corpo ele é puro orgasmo. Tudo, né? Tudo é essa energia orgástica. E você vai sentindo isso, essas energias. E quanto mais eu fui passando, mais sensível fui ficando. Até chegar um momento que eu não poderia, eu não queria mais tocar nas pessoas. Eu evitava tocar, né? Nos meus filhos, o toque tranquilo, não tinha problema. Mas os demais eu evitava tocar. Eu e minha esposa teve momentos aqui que a gente não se tocava de nenhum, nem a mãozinha assim, né? Não tocava, porque fica tudo muito sensível. Mas eu acho que é legal falar que a gente comenta dos 6 ladrões. Você me corrige, tá? Se eu falar errado. São os nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca, os ouvidos, o corpo e a mente. Esses 6 ladrões são por onde entram várias informações que tentam te sequestrar de você, te tirar a sua atenção, te tirar do foco, te distrair. E isso fica muito apurado. Esses 6 ladrões, se você vacilar, ele leva seu processo embora. Eu sentia muito isso. Então era um vigiar constante essas portas, né? E quando você percebia que alguma coisa ia acontecer, eu filmava e voltava. E isso foi ficando cada vez mais. Esses 6 ladrões não são brincadeira. Não são brincadeira. Dizem que lá é bem mais complicado. Não é à toa também que faz 11 anos que não tem, né, no Oriente alguém que consegue fazer esse processo. A gente no Brasil está bem, né? Já temos duas monjas, né? E Sim. agora tem você, que é o nosso primeiro rapaz, né, dos meus alunos. Eu fiquei muito feliz, sim, porque realmente é muito difícil. Mas é possível, né, Thay? Possível. Ah, tudo é possível, né? Está perguntando, é o acesso a um estado de vibração que é muito fácil sair dele? Ele está falando de perder os fogos, será? Perder os fogos é fácil perder. Principalmente se você não fizer as restrições. Todas as restrições que o texto fala, que a gente estuda, que o Taim orienta, é justamente para você ter essa segurança, para não perder essa energia. Tudo que se você fizer fora daquilo, você corre o risco de perder. Agora, se você está falando do estado de energia que a gente alcança, isso eu ainda estou passando por isso, né, Thay? Ainda estou passando por esse processo, mas já percebi que cai, né? A vibração que a gente consegue atingir nessa prática, ela é muito mais alta do que o que eu, pelo menos, estou vivenciando no meu dia a dia. Eu não sei se o Thay já consegue equiparar os dois. A gente sobe, a gente desce, é isso aí. O Leonardo está perguntando se os fogos são como as acumulações. Sim, sim. Eu tenho essa percepção. Você vai enchendo, você está no primeiro estágiozinho aqui embaixo, você enche ali e ele sobe. Aí você enche o segundo, ele sobe. Você enche o terceiro e sobe. Sim.
poderia considerar uma acumulação. Você perguntou se vai variando após o processo. Então, a gente tem as chaves. Então, você entra naqueles estados quando você quer, se você não tiver muito debilitado, né? É, é, E aí a gente se torna guardião dos fogos. Então a gente, né, o voto monástico, depois, agora o monge vai fazer os processos das 7 mortes, né, que são 7 passagens. Então tem que morrer pela água, morrer pelo fogo, morrer pela terra e por aí vai. E a gente se torna guardião do conhecimento desses fogos, né? Então os monges, eles são os guardiões do fogo, que é de onde vem todo o nosso conhecimento de alquimia. Aliás, como é que foi o seu processo, vendo de onde vem esse conhecimento todo que a gente pratica na linhagem? é interessantíssimo, porque todas as práticas que eu já passei, elas aconteceram nesse processo. E inclusive, eu acho que foi ontem, eu fiquei pensando na genialidade, eu não sei quem fez, que transformou aquilo em algo prático, mas foi um gênio. Porque aquilo acontece, todas aquelas etapas que eu falei que acontecem antes da iniciação, aquele monte de prática, e o que tem depois, tudo, todas as práticas, elas estão ali, nesses fogos monásticos que a gente pratica, né, que a gente acende. E acontece, você sente a mesma coisa, você vê a prática ali. Mas que quem fez isso tá, ó, tá de parabéns. O Leonardo está perguntando sobre os riscos envolvidos de acumular os fogos. De acumular ou de perder? Eu acho que ele está falando dos riscos de perder mesmo, né? Ele falou que tem risco de morrer. Tem, e é tranquilo, tranquilíssimo morrer fazendo essas coisas. Eu procurava não saber muito, não. Qualquer ignorância é uma virtude também, não é? Você, no seu processo, você brincou com várias coisas perigosas, né? Como que era a sua sensação em enfrentar essas coisas? É engraçado porque eu não tinha medo. Eu não tinha medo. Eu tinha que fazer e não queria perder. E era isso. Ponto final. Simples assim. Mas assim, Leonardo, ó, a gente tem os textos, tem a tradição milenar, tem uma forma segura de fazer o processo, tá? Então tem todas as instruções, a gente primeiro lê o pergaminho inteiro monástico, tá? Atualmente na linhagem a gente usa a gente chama de Chujentu, que é o texto do corpo verdadeiro, né? Que foi dado pelo Sun Tzu, que é da arte da guerra. Ele encontrou essas pinturas, né, numa caverna e resolveu revelar para o mundo, né? Estruturou esse conhecimento e tudo mais. Hoje em dia a gente na linhagem tem usado isso, não que de fato precise, né? Porque você só tem que nutrir o corpo com energia sexual, nutrir, ventilar, nutrir, todo o resto vai acontecendo. É muito natural. Por isso que a gente diz que o taoísmo é o caminho natural. A gente do taoísmo antigo, pelo menos, fala isso. Não é caminho do meio, porque não tem nada de meio nisso, né? É bem kamikaze. É totalmente kamikaze. Só pratica alquimia infantil quem é enlouquecido.
né? Praticar a sério, assim, você tem que ter o fogo de guerra, né? E os seus processos de fogos de guerra, aliás, falando nisso? Eles assim, eles protegem, né? É engraçado que ele é natural, né? A gente não acessa por muito tempo. Eu tive essa sensação que eu não acessava esse fogo. Mas quando eu acessei, ele foi muito familiar. Ter essa disponibilidade, ter essa vazão ali com você, para mim é muito importante. E, e é de uma força tremenda. Eu nunca tinha presenciado isso em outras meditações que eu fiz, outras coisas, nunca. É uma outra força. Nossa, é difícil falar, né, Thay, disso tudo, dessas experiências. E seus processos de morte? Olha, os do coração eu me assustei. Tanto que eu cortei, né? Primeira vez que eu senti o coração parar, eu voltei assim, nossa. E aí depois, uma outra vez que eu fui fazer a prática, que parou de novo, mas aí eu acabei ficando um pouquinho mais de tempo, aí depois eu parou de novo. Quando você falou parou de novo, você volta tudo, aí acaba com o trânsito, né? É aquilo de se atrapalhar. Você só deixar fluir era mais fácil, mas tudo bem, faz parte do processo. E nessas paradas do coração, você teve experiências místicas? Quando Não, você parou de controlar? as experiências maiores foram nas primeiras aberturas das respirações e quando os elixires aconteceram. Né? E a última etapa é totalmente alucinógena. Entrou no fluxo ali da respiração, o corpo vibrou, meu amigo, você esquece, vai embora. Vai embora. Aí é maluquice total, total. Eu começo a entender um pouquinho, tá? Porque, por exemplo, o pessoal faz aquelas pinturas antigas que elas parecem muito malucas. Hoje elas já não são tão malucas assim. Dá pra ver de onde vem a inspiração. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o monge? Você tem algum, é, alguma coisa que você gostaria de dividir com a gente? E eu também gostaria que você deixasse alguma palavra para as pessoas que gostariam de seguir esse caminho também algum dia. Eu acho que vai servir para as duas coisas que a gente falou. Ter a intenção pura. Ser sincero naquilo que você quer fazer. Ser sincero com você. Ser sincero com o caminho. Trazer esse respeito para isso. Porque isso vai servir de firmeza para qualquer coisa que você precisar fazer. Isso independente se você for escolher fazer o caminho monástico ou se você quiser fazer qualquer outra coisa na sua vida. Eu acho que essa intenção pura, ela te dá tanta diferença. Ela te traz o afeto para fazer aquilo que você quer fazer e no momento que a gente titubia, né, que a gente tem preguiça ou não quer fazer, aquela intenção pura, ela fala assim, olha, você escolheu fazer isso. Mesmo que você não quer, faz. Melhor mal feito do que não feito, não é? E depois aprimora. E tem vezes que você não vai querer fazer. Mas se possível, tente, né? Faz ali do jeitinho que der. Entrega o que você tem.
Não se force, não se brigue, não se obrigue. E o que funcionou muito para mim é quanto mais entregar, mais vai acontecer e não é você que está fazendo. E isso é lindo. Isso é lindo. A vida cuida, ela nutre, ela protege. Você só precisa abrir espaço para ela. Muito lindo. O Borov se perguntou: você pode fazer os próprios portais se quiser? Os próximos, Quando quiser? não sei, ainda não conversei com o meu professor. Qual, qual o limite da chama negra, meu querido? Não sei, ela não conhece isso. Nem tem, né? Não, Você já imaginou que o corpo tinha uma força tão imensa? não, não. E nem que dava para entregar tanto. Essa parte eu quero contar. Tá? O Time falava assim: quando você acessar a chama negra, entrega tudo. Quando você achar que não dá mais, entrega mais. E aí, uma das práticas eu falei: nossa, essa aqui eu entreguei tudo, porque ó, foi tudo. Não foi. Você começa a entregar muitas outras coisas que você nem sabia que você era capaz de entregar. Você vai acessando essas energias, essas inteligências, essa força, mistério, enfim. E é de uma grandeza. Eu nunca tinha conseguido imaginar aquilo. E não é imaginar, porque qualquer entendimento racional, qualquer compreensão, ela ainda vai ser muito pequena perto do que é. O mais doido é quando o processo começa a acontecer sozinho, né? Sem a gente. É, é. A gente entende que é a natureza do corpo, é vivo, é vida. O corpo ele é muito inteligente, muito. Uma das restrições que a gente passa é de comer pouco e algumas coisas específicas. E durante o processo eu passei pelo oposto. Ah, e também a gente cozinha a nossa própria comida nesse processo. Mas teve momentos que eu fiz o oposto. Eu comi muito de uma comida que não era minha. E aí eu pude perceber o quão mal isso faz. É um entorpecimento. Você vai perdendo a sensibilidade do corpo, é uma sonolência muito grande, o raciocínio fica pesado, as sensações do corpo ficam densas. E aí você começa a compreender muitas coisas do porquê que nos textos falam de tantas restrições. E isso a gente vive no nosso dia a dia. A gente, eu acho que come comida, eu acho que acontece bastante, eu acho que quase todo mundo, de comer muito e de várias coisas que fazem mal no nosso corpo. Isso é uma falta de respeito muito grande. E nesse processo, essa sensibilidade, ela te traz isso, ela te faz perceber o quanto isso te machuca, o quanto isso machuca o seu corpo e quanto isso prejudica aquilo que você escolheu fazer, que era acessar essa outra energia, essa vibração diferente. Isso para mim também foi interessantíssimo perceber isso. Não que a gente também não coma umas besteiras de vez em quando, né? A gente come também. Ah, um pouco de veneno é necessário, né? Senão o corpo fica fraco. Enfim, acho que o nosso tempo está acabando. Você gostaria de deixar uma última mensagem? Tudo o que eu pensava que ia acontecer, não aconteceu. Tudo que eu queria que fosse do meu jeito, não foi. Tudo que eu tentei controlar se desmanchou. Não adianta forçar a vida, empurrar a vida. A vida, ela é viva.
e ela percorre tudo. E é lindo perceber isso acontecer. Abrir esse caminho e deixá-la tomar conta. É algo que está para todo mundo. É para todo mundo. É a nossa naturalidade. A gente só precisa acessar. Muito bom. Te honro. É um prazer enorme ter te orientado nessa primeira jornada, né? Assim como as meninas. E que bom que o Brasil está florescendo de um jeito tão lindo, essas práticas tão antigas. Dizem que essa prática monástica, né? Dos meninos a gente chama de Neitan, das meninas é Nitan, escreve Nu, mas a gente fala Nitan. Dizem que essas práticas são tão antigas, talvez mais antigas até do que o surgimento da vida no mundo. Por isso elas também são um portal de acesso a isso, né? Esse conhecimento vem do povo do fogo sem fumaça, aquilo que não tem forma, não tem resíduo, né? É a vida em essência. E é maravilhoso comungar desse conhecimento e ver que pessoas ainda chegam lá, porque não é algo que alguém pode contar pra gente, a gente tem que viver. E aí a gente entende que a vida, ela é tudo, ela está em tudo e é maior do que qualquer coisa que possa ser limitada, né, em qualquer aspecto. E eu te honro por conseguir abrir o coração a esse ponto, né, de poder tocar o infinito daquilo que não tem começo, não tem fim, não tem forma, não tem definição, aquilo que está além de qualquer coisa que possa. É muito bom. Obrigado Obrigado. por dividir com a gente um pouco do seu conhecimento, das suas experiências, muito enriquecedor para a gente. Obrigado, Thay, pelo acompanhamento, pelo carinho, pela paciência, por esse companheirismo incrível também, a parceria. Muito obrigado, de verdade. Olha, e parabéns para sua esposa dela não ter te estrangulado no processo, né? Não é toda mulher que aceitaria isso, né? Ela é Não, muito não, fantástica. Fiquei sim. muito fã dela. Olha lá. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Obrigado a todos que estão presentes. Ela está assistindo a live aqui. Ó, minha Tá sim. querida, você é virtuosa, viu? Haja amor para aguentar isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thay. Boas noites. Tchau, tchau. Boa noite.